Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro e vou mostrar para vocês como eu faço minha declaração de imposto de renda e controlo minhas ações, opções e fundos imobiliários no decorrer dos meses, de uma forma bem simples, em questão de segundos, sem precisar baixar nota de corretagem, sem precisar fazer cálculo das taxas da corretora, sem precisar fazer preço médio, sem especificar o tipo de operação que eu estou fazendo, se é em ações, opções ou fundos imobiliários. A planilha faz tudo de forma automática, simplesmente eu dando um Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou mostrar na conta real como ela calcula e já divide tudo de uma forma que vai para a Receita Federal. Ela já me diz o valor do DARF, ela tem uma série de informações. Bom, essa planilha foi desenvolvida por mim, eu tenho mais de 15 anos de mercado, então além de ser uma simples planilha, ela tem muito conhecimento envolvido. E eu vou, mesmo que você não tenha interesse nela, eu vou cobrar um valor praticamente de contribuição pelas centenas de horas que eu já passei nela. Então, mesmo que você não tenha interesse, fique, porque eu vou falar de alguns detalhes que muito investidor erra na hora de calcular o seu imposto de renda. Eu vou começar, pessoal, mostrando essa tabela aqui, também está na planilha, que a Receita Federal ela tem uma distinção bem clara do que é swing trade, que ela chama de operações comuns, day trade e de fundos imobiliários. Então, cada uma dessas aqui, eu tenho que fazer os cálculos de forma isolada em cada uma delas. E a planilha já faz isso. Então, nesse campo aqui, o extrato do SEI, eu coloquei essas operações aqui que eu cadastrei de forma aleatória, valor aleatório, só para a gente entender que tipo de cálculo que ela faz. Depois eu vou mostrar de forma real, na conta real, que ela está desativada, mas é uma conta real. Então aqui ela vai buscar o tipo de operação que eu estou fazendo, se é em ações, fundos imobiliários ou opções. Ela faz o cálculo das taxas que a corretora cobra, que eu vou preencher nesse campo aqui de fontes. No caso aqui, a Clear e a Rico, ela não cobra taxa, ela cobra as taxas da B3. Então, possivelmente todas as corretoras que oferecem a corretagem gratuita devem utilizar essas taxas, mas aí vocês confiram e modificam aqui se for necessário. Então, o cálculo da taxa, ela controla o estoque, ela me diz a quantidade que eu comprei, nesse caso aqui específico, né? Eu comprei 100 ações de CSNA3, depois eu comprei mais 100, eu fiquei com 200 papéis. Ela calcula o preço médio de forma automática também e ela calcula a rentabilidade que eu tive no swing trade e no day trade. Aqui, nesse campo aqui, rentabilidade swing trade e day trade, é onde o pessoal mais erra nos cálculos. O que acontece? Quando eu estou num swing trade posicionado em um papel e vendo esse papel e faço uma recompra mais para frente, fazendo um day trade no mesmo papel, essa operação de day trade ela não modifica o swing trade, ou seja, não modifica o meu preço médio. Então, aqui no caso aqui eu comprei por 10, 100 papéis por 10, depois eu comprei mais 100 por 12, então o preço médio de 11. E para frente, o mercado abriu, por exemplo, positivo, eu vendi a 13, recomprei a 12, ela calcula aqui o lucro do day trade. E mais para frente, no mês seguinte aqui no caso, eu fiz a venda dela. Esse preço médio aqui é com relação a esse preço médio do swing trade. Então, não misturem day trade com swing trade. E com relação ao total de vendas, ao somatório das vendas que eu realizei no mês. É outra questão importante que muita gente erra. Eu não faço as somas, as vendas, o valor das vendas de day trade naquele somatório de 20 mil para cálculo do imposto de renda. Então, nessa situação aqui que eu comprei swing trade e vendi, as minhas operações foram de R$ 2.600. Eu não somei as vendas do day trade. Ou seja, muita gente paga imposto duas vezes. Vamos supor que eu tenha comprado 17 mil reais e vendido no mesmo dia por 19 mil. Então eu fiz um day trade de 2 mil reais,
Então eu vou pagar um imposto sobre isso. Imagine agora que eu estou num papel há bastante tempo e resolvo vender esse papel aí por R$ 3.000. Se eu fizer essa somatória dos 19 mil que eu vendi com os 3 mil, eu vou ter que pagar os 15%, porque passou dos 20 mil. Então, sempre separem as contas. Day trade é day trade, swing trade é swing trade. E o que pode ser compensado um com o outro? Aqui na planilha eu fiz essa divisão aqui, pode ser compensado ações, pode ser compensado com opções, mini índice, mini dólar, BDR, ETF, termo. Elas podem ser misturadas entre si para compensação de prejuízo. Operações comuns, que são o swing trade. Day trade, eu também posso compensar essas operações. Fundos imobiliários é uma situação à parte. Então ela não tem isenção, é 20% sobre as vendas das cotas com lucro, mas vamos voltar lá para a planilha para a gente ver o que mais que ela faz. Então ela separa swing trade de day trade, ela calcula as vendas no mês, ela nesse campo aqui um pouco mais azul escuro aqui, ela me dá por mês qual foi meu lucro com ações, qual foi o lucro de day trade e qual foi o lucro em fundos imobiliários. E aqui no final ela dá o lucro total do mês. Isso aqui não está descontado os prejuízos, então ela vai calculando de forma automática todos esses valores. O que eu entrego para a Receita Federal? Essa tela aqui. Essa tela é a que eu vou fazer o cálculo do DARF, quanto que eu tive de rendimento no mês, se eu tive prejuízo ela vai compensar, ela vai separar tudo da forma que vai para a Receita. Deixa eu abrir o programa aqui da Receita só para a gente ver como é que a Receita coloca os dados e eu procurei deixar o mais fiel possível. Bom, esse é o programa da Receita. Então, quando eu for declarar, lembrando, pessoal, toda pessoa que fez qualquer tipo de operação é obrigada a entregar. Por exemplo, eu paguei DARF, paguei um DARF pequeno, eu não vou entregar não, tem que entregar. Você corre o risco de ser cobrado pela Receita novamente pelo DARF que você já pagou, se você não declarar. E em situações mais extremas, você pode ter o CPF cancelado. Então, todo investidor tem que fazer a declaração, não tem como correr. Então, aqui em renda variável, operações comuns e day trade, eu tenho esse campo aqui. Então, ela separou operações comuns de day trade. E ela separou também o mercado à vista de opções e mercado futuro. Então, aqui eu vou cadastrando uma por uma, até apurar o resultado. Agora, a planilha já dá isso de uma forma bem simples. Vou voltar nela aqui. Bom, então aqui, mercado à vista. Mercado à vista, no mês de dezembro de 2020, ela já vai calcular aqui o total das vendas. Se eu vendi mais de 20 mil, ela vai apurar o resultado do lucro que eu tive, que é aqui. Vamos ver aqui no mês 12. Eu comprei aqui por 14 via varejo e vendi por 20, 2 mil papéis. Tive um lucro aqui no swing trade de 11.979. Isso aqui já calculado as taxas. Então, ela vai trazer esse resultado aqui de forma de resumo. Então, nesse campo aqui, ele vai mostrar quanto eu vendi no mês. Se eu passei de 20 mil, ele vai apurar o resultado que ele trouxe da outra aba. Ela vai somar as operações comuns com as operações de opções. Isso aqui está da forma que está na receita. Então, eu só vou transferir esses dados aqui lá para o programa da Receita, no mês, né, que eu estou falando. Não tive operações com opções, ela apurou o resultado. Se eu tiver prejuízo aqui anterior a esse período aqui, ele vai abater. Por exemplo, eu vou colocar aqui um prejuízo de R$ 1.000. Tive aqui menos 1.000, cadastro aqui. Olha só. Então ela já calcula os prejuízos acumulados e na minha base de cálculo ela já descontou os 1.000. Qual é o imposto devido? Qual foi o imposto de renda retido na fonte? Ela também já faz de forma automática. E
ela vai somando também as operações de day trade. Aqui é a consolidação do mês, que soma todos esses rendimentos que eu tive, né? O total do imposto devido, diminui o imposto que foi retido na fonte e me dá o imposto a pagar. Os fundos imobiliários, a mesma situação, ela calcula individualmente os resultados aqui dessa planilha. Então aqui, fundos imobiliários. Eu fiz uma compra aqui, RBRF11, ela já reconhece se é fundo imobiliário, já separa, então eu fiz um swing trade, ela vai dar o preço aqui que eu comprei, ela já separa aqui no lucro do mês aqui de fundos imobiliários e aqui a somatória do mês. Então aqui ela já calculou o imposto que eu tenho que pagar, já calculou o imposto retido na fonte e aqui é o DARF que eu tenho que pagar no mês. Então aqui eu posso ir cadastrando aqui no programa da Receita, vindo aqui pela setinha. Então ela é muito simples. Agora, outra questão que muito investidor erra. Vendi abaixo de 20 mil, mas tive lucro. Preciso declarar? Precisa. Você vai declarar que essa aba aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, que também está no programa da Receita. Então eu vou fazer esse cadastro aqui. Então no mês de, por exemplo, aqui no mês 11 eu vendi R$ 2.600, tive o lucro de R$ 398. Então lá eu vou colocar somente a somatória aqui de 2020. Então eu tive vendas abaixo de 20 mil com lucro. Por que ela não está aqui as operações com lucro? Porque essa parte aqui, que é o que a Receita cobra, é só se eu tiver vendas acima de 20 mil em ações. Se for day trade, não tem essa isenção. Se for fundos imobiliários, também não tem isenção. E ela já compensa uma operação com outra, já compensa tudo que é day trade, tudo que é swing trade, da forma que está aqui nessa planilha. Então aqui eu já coloquei os códigos aqui de uma forma fácil. Aqui em bens e direitos tem o código que eu devo cadastrar ação por ação e fundos imobiliários, código 73 em bens e direitos. Aqui, somatório, isentos e não tributáveis. Eu vou cadastrar as operações abaixo de 20 mil que eu tive lucro. Lembrando, é a somatória do ano. Pessoal, dividendos, juros sobre capital próprio. Isso aí, a corretora vai te fornecer ou você vai receber algum extrato. Então fique tranquilo com relação a isso. Só não esqueça de declarar. Então a planilha é muito simples, já traz isso de forma automática, não tem limite de operações. Agora eu vou mostrar de uma forma real como ela faz todo o cálculo em questão de segundos sem eu ter que baixar nada. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou limpar a planilha. Vou limpar essas operações aqui que eu fiz para dar exemplo, né? Agora eu vou abrir o navegador SEI B3, que é o canal para o investidor. Pessoal, todo investidor tem acesso ao SEI da B3. Aqui consta todas as operações que você realizou durante o ano ou durante os 18 meses. Lá na planilha eu posso ir acumulando. Então, eu vou fazer o cadastro aqui. Quem não tem pode fazer, vai receber a senha de forma praticamente imediata por e-mail. Então, uma vez cadastrado, eu vou acessar, digitar a senha. Então, onde é que eu vou? Vou vir aqui em extratos, negociação de ativos e vou selecionar a corretora aqui. Vou selecionar a Clear e vou consultar. Aqui tem todas as operações. Pessoal, essa conta aqui eu não estou utilizando mais ela, então vou usar ela como exemplo. É uma conta real. Então aqui no SEI da B3 tem que estar todas as operações, que é a forma que está na sua nota de corretagem. E eu vou mostrar que a gente não precisa exportar, não precisa baixar. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui antes da data e vou copiar, vou até o fim. Vou dar um Ctrl C, vou copiar. E agora eu vou voltar lá para a minha planilha. Nesse campo aqui, extrato SEI,
que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiei lá, dei um Ctrl C e vou colar aqui, da forma que está cadastrado lá. O que eu vou fazer aqui? Mais nada, já está tudo calculado. Olha só, ela já trouxe para cá, já calculou o valor das taxas, já calculou quanto eu paguei, o estoque, o preço médio, já calculou a rentabilidade de swing trade, de day trade, as vendas no mês, quanto eu tive de lucro mês a mês, se eu movimentei fundos imobiliários. Então, ela já calcula tudo. E se eu quiser saber algum papel específico, eu venho nessa aba aqui, Operação por Ativos. Eu quero saber quanto eu movimentei aqui, por exemplo, de Magazine Luiza. Então, ele vai fazer todo o cálculo aqui, vai mostrar de forma isolada quanto eu ganhei em swing trade e quanto eu ganhei em day trade. Vou achar outra aqui, Shu4. Ela me mostra todas as operações, quanto eu ganhei, VILG, fundos imobiliários. Então, ela me mostra isso de uma forma bem simples. E aqui para a Receita Federal, ela já me traz os campos que eu devo preencher. Bom, aqui eu tive um cuidado aqui de não vender, ficar dentro do limite de 20 mil nessa conta. Deixa eu zerar aqui os prejuízos acumulados que eu não tinha antes. Então aqui, essa é outra questão. Vendi abaixo de 20 mil. Eu preciso declarar, vendi abaixo de 20 mil com prejuízo. Eu preciso declarar? Precisa. Por que precisa? Porque você pode compensar isso no futuro com outras operações. Então aqui eu fiquei dentro dos 20 mil, declarei, vou declarar isso na Receita no mês de março. Aqui está os campos da forma que vai para a Receita. Então, estou com prejuízo de 336. Se eu fizer alguma operação acima de 20 mil com lucro, ela já vai abater. Fiz uma operação de day trade, agora em fundos imobiliários eu tive um lucro aqui, resultado do mês, aqui no mês 1, mês passado, de 677. Ela já me dá o imposto que eu vou pagar e o valor do DARF. E aqui, esses rendimentos isentos e não tributáveis foi o que eu vendi abaixo de 20 mil e que eu devo declarar com o código 20 nesse campo da Receita. Então, teve dúvida? Vem aqui nos códigos da Receita. Então, tá muito mastigado, muito simples. Eu só preciso dar um Ctrl C e Ctrl V. Por exemplo, vou abrir outra conta lá, que está também praticamente inativa. Está inativa. Vou abrir o extrato do SEI. Vou selecionar aqui Clear, vou selecionar RICO. Vou vir aqui, dar um Ctrl C até a última operação. Copiei, volto aqui para a planilha e dou um Ctrl V. Fiz isso, ela já está calculando, já calculou tudo. Já calculou o rendimento, já fez a minha declaração que eu vou entregar, já apurou o que eu tive de prejuízo para ser compensado. Então, está muito simples. Pessoal, quem tiver interesse nela, o que a pessoa vai fazer? Eu deixei o link, vou deixar o link aí embaixo com todas as informações de como adquirir. Eu não vou falar o valor dela aqui porque está muito baixo. Possivelmente, se você estiver vendo ela muito após a divulgação desse vídeo, vai estar pagando mais caro porque eu vou acrescentar BDR e ETF. Então, quem já está nela vai ter direito às atualizações e quem for entrar depois vai pagar um pouco mais caro. Só uma observação com relação a opções. Eu nunca deixei vencer uma opção. Então, sempre fazendo day trade ou swing trade em opções antes do vencimento. Então, não sei o comportamento dela, se deixar virar pó, eu sempre negociei antes, então eu não sei. Então, aconselho que façam isso. Outra questão é a seguinte: você vai clicar no link para comprar aí embaixo, você vai abrir, vai ter acesso à planilha. O que você vai fazer? Lá está somente como leitura. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e fazer uma cópia. Quando você faz uma cópia dela, você já pode editar e colocar as suas informações. Pessoal, espero ter ajudado. Isso aqui é um auxílio ao investidor. A única pessoa responsável pelos seus impostos é você.
Então, mesmo que você tenha um contador, você é o responsável. Então, espero ter ajudado. Se cadastre aí no canal, que eu vou estar, às vezes, trazendo mais planilhas. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu.